Olá, turma, mais uma aula. Vamos pegar nossa apostila. Estamos na nossa terceira aula. Vamos terminar nossa apostila hoje para a semana que vem a gente poder fazer a nossa prova, ok? Então vamos lá em Emília Ferreiro e Ana Teberoski e a genese da língua escrita. Emília Ferreiro e Ana Teberoski partiram do pressuposto da teoria piagetiana, de que todo conhecimento possui uma origem. E pelo método clínico de Piaget, observaram 108 crianças e seu funcionamento do sistema de escrita. Elas queriam entender como as crianças se apropriaram da cultura escrita, dando a obra intitulada da psicogênese, da língua escrita, introduzindo no Brasil por volta dos anos de 1980. Tanto Emília Ferreiro como Ana Teberoski, elas são estudiosas do método piagetiano. E elas conseguiram, através dessa pesquisa, dessa observação de 108 crianças, fazer com que tivesse o entendimento que cada criança tem a sua maneira de se auto-alfabetizar. Né? Por mais que a gente pegue uma técnica, às vezes a criança ela já tem aquela maneira de conhecimento do pressuposto daquilo que a gente vai ensiná-los. Então vamos lá. O fato de questionarem e considerarem o que as crianças sabem antes da alfabetização, da entrada na escola, modificou toda a forma de pensar da época. E ainda hoje, tais ideias embasam muitos profissionais. Diversas práticas construtivistas foram lançadas no dia a dia da sala de aula por influência da psicogênese da língua escrita. Nessa obra, as autoras criticam os métodos que há uma verdadeira escrita inibida pelo método tradicionais, visto que estes utilizam a cópia como ferramenta fundamental. Então, elas fazem com que a gente consiga entender, né, nós como educadores, que a criança ela aprende, ela absorve, não precisa ter cópias e mais cópias e mais cópias para que ela possa absorver aquilo que a gente está ensinando. Né? Que através do conhecimento que a gente vai passando para a criança e daquele conhecimento que ela já tem antes mesmo de entrar na escola, ela consegue ser alfabetizada. Ela vai fazendo o conhecimento das letras, das vogais, das consoantes, juntando, tendo reconhecimento da palavra com o objeto, associando, e assim vai acontecendo a alfabetização. Visto que estes utilizam a cópia como ferramenta fundamental. A verdadeira escrita seria a escrita espontânea, aquela que proporcionaria à criança pensar sobre as regras que constituem o sistema da escrita. Ferreira e Teberoski sustentam que a grande maioria das crianças com 6 anos de idade sabe distinguir textos de desenhos. Aquelas crianças que ainda leem desenho e não letras são crianças que não têm contato com a escrita em seus diversos materiais. É preciso que haja certo número de letras, 2 a 4. Uma letra sozinha não representa nada escrito. As crianças rejeitam letras repetidas, pois só podem ser lidas palavras com letras diferentes. Mais tarde, pode haver dificuldade para perceber que uma oração pode ser fragmentada em pedaços e que cada pedaço é uma palavra a ser lida. Vamos lá ver o nível pré-silábico, nível 1 e 2. A criança faz um monte de rabisquinho, geralmente um monte de ezinho, né? Elas vão fazendo essa rabiscação. E a criança tem traços típicos como linhas e formas semelhantes e letras cursivas. Apenas quem escreveu sabe o que significa. Ainda não se pode distinguir desenho e escrita em seu registro, recorrendo à utilização de desenhos. A escrita deve possuir variedade de caracteres. A quantidade de grafias para cada palavra deve ser constante. A escrita dos nomes é proporcional à idade ou tamanho da pessoa, do animal ou do objeto a que se refere. Ela escreve boi da forma gigante
e formiga da forma mínima. Ou seja, a criança ela vê com que a palavra é de acordo com o tamanho do objeto ou daquilo que ela está falando. Então ela vai escrever o nome dela do tamanho que ela é, né? E o nome do pai, por mais que seja um nome pequenininho, ela vai escrever um nome grande, porque o pai é maior do que ele. Aí tem aqui o pré-silábico, né? Cavalo, e aqui ele escreve formiga, né? Vai colocar palavrinhas, letrinhas do conhecimento dele. Muitas vezes ele repete muitas letrinhas, principalmente as consoantes do nome dele, né? Do nome da criança. Então ele vai usar muito as letras do conhecimento dele, do dia a dia, daquilo que ele realmente ele representa. Nível 2. Para ler coisas diferentes, deve haver diferença na escrita. Fixa a quantidade mínima de caracteres para escrever. Os caracteres aparecem organizados linearmente nesse nível. A forma dos caracteres está mais próxima das formas das letras e podem aparecer junto com os números. Muitas vezes eles colocam também números junto com a palavra. É natural nesse pré-silábico 2. A criança passa a adquirir formas fixas da escrita, utilizando letras do seu próprio nome ou letras conhecidas. Aí ele dá um exemplo aqui, né? Aron, lido como saparon, lido como pato, lido como casa, como fonte principal para seu registro. Cada letra não possui ainda valor sonoro por si só. Assim, a leitura permanece realizada de modo global. Predomina a escrita em letra de imprensa minúscula. Ou seja, só quem vai poder fazer essa leitura é a criança, a qual ela registrou. E muitas vezes a gente tem que perguntar, né? O que você escreveu aqui? Qual foi a letrinha que você usou, né? O que você escreveu, o que você representou, porque ainda não tem traços e letras formadas, né, para formar uma palavra em si. Vamos lá ver o nível silábico. Ele coloca aqui no quadro o to como gato, deixa eu abrir aqui um pouquinho, o borboleta como ota, o cavalo como o C, ele coloca o C e o lo, o boi como oi e o... Peraí, deixa eu ler essa palavra aqui. Nem consigo ler, tá tão ruim. A última palavrinha aqui, o que ele simbolizou aqui, eu não consegui nem ler. Mas então, quando eu aumento aqui a apostila, né, ela desfoca para mim. Então, vamos lá. Gato, quando a gente fala na parte silábica para criança, o que fica é sempre a última. É o som, o último som que fica. A gente fala gato, aí ele bota to. Porque ele não ainda fixou a junção dessas partes silábicas. Então, ele vai só juntar a última, to. Então, ele representou lá o gato, ele botou o to. Borboleta, ele bota otá, né? Aí botou o. Bo, ele botou outro o de novo. O lê não apareceu. E o tá no final. E cavalo, o C, né? Porque representou o K. E o vá não, a palavrinha sempre é do meio, ele vai ficar meio que desapercebido, porque ele se preocupa em entender a primeira fala e depois fixa a última. Então, aqui no cavalo, ele bota o C e o lo. O boi, ele bota o oi. E a última palavrinha, fogata, batida, não sei, não consegui ler, tá? E vamos lá no nível 3 da parte silábica. Aparece a hipótese silábica. A criança atribuiu um valor sonoro a cada sílaba das palavras que é registrada. Então, quando a gente vê que a criança lá coloca uma letra
ou que seja uma vogal, ou que seja uma consoante, para cada sílaba da palavra, ela já está na parte silábica, ela já está sendo alfabetizada, tá? As crianças relacionam a escrita à fala. Algumas crianças escrevem silabicamente, sem valor sonoro. Começa um conflito entre a hipótese silábica e a quantidade mínima de letras exigida para que a palavra possa ser lida. Ela utiliza duas formas gráficas para escrever a palavra com duas sílabas, o que vai de encontro à ideia inicial, de precisar no mínimo de 3 caracteres. Então, ela vai juntar ou não, né, a consoante, a vogal, para poder formar a parte sonora da parte silábica. Vamos lá, o nível silábico alfabético. Agora, o cavalo já tem a parte sonora da palavra, né? Vou pegar esse exemplo aqui, ele bota o K, ele já não usa o C, ele bota o K, porque ele aprendeu na parte sonora que o K tem essa sonoração, né? K, aí ele bota o K, valor. A gente usa muito isso, né? Eu não tenho hábito de escrever assim, mas às vezes a gente usa muito isso no WhatsApp. Cadê você? A gente bota o K, né? Eu vejo muito isso. Então a criança, ela usa essa parte silábica alfabética, né? Ela vai usar a parte sonora da letra para escrever a palavra. O nível 4, passagem da hipótese silábica para a alfabética. A criança se aproxima de uma análise de fonema a fonema. Parece que escrever é representar progressivamente a parte sonora da palavra. É o que eu falei. Né? O cavalo vai ser escrito com K, porque ele vai representar na parte sonora da palavra. Nível alfabético. Aqui tem no quadro futebol, vovô, caminhão, jacaré, televisão e agora. Então, o futebol, ele escreve futebol, né? Vai começar aí aquela parte de você trabalhar a parte silábica com a criança, de ela reconhecer as letrinhas e fazer a junção. Né? O vovô, ele escreveu direitinho. O caminhão, ele bota o A com o tio, né? Porque ele aprendeu lá então NH ainda é muito complicado para eles, né? É a parte mais das junções das letrinhas de duas consoantes juntas. Então, vamos aprender devagar, né? A criança desenvolve uma análise fonética, produzindo escrita como hipótese alfabética. Daqui para frente, as crianças enfrentariam outros desafios, como, por exemplo, a ortografia. Aí a gente vai ver, não só da criança, como do adulto também, muitos erros ortográficos que ficam lá na infância, no aprendizado, que não foram trabalhados. Como, por exemplo, tem muitos adultos que escrevem antes de P e B com N, né? Eles não memorizaram que antes de P e B se coloca o M. Não é questão nem de memorização, de aprendizado mesmo, da leitura, da escrita. Então, aí a importância da gente fazer bastante leitura para que a nossa escrita também não seja bem trabalhada. Então, é necessário que a criança também tenha conhecimento, tenha, como é que eu posso dizer, ela possa pegar não só o livro da escola, mas outras escritas, jornais, revistas, historinhas, para que ela possa fazer essa leitura visual, para que ela possa entender também. Quando a criança ela vê, ela ouve e escreve, o aprendizado é muito melhor. Então, aqui vem as características pré-silábica. Ele vai colocar aqui na pré-silábica. Escrever e desenhar tem o mesmo significado. Não relaciona a escrita com a fala. Caracteriza uma palavra como letra inicial. Não diferencia letra de números. Reproduz traços típicos da escrita de forma desordenada.
Supõe que a palavra representa o objeto e não o seu nome. Acredita que coisas grandes têm um nome grande e coisas pequenas têm nomes pequenos. O realismo, né? Usa letras do nome para escrever tudo. Isso é muito natural, né? Ele tem conhecimento das letras do nome dele, então tudo que você dita, ele vai colocar ali as letras do nomezinho dele, porque ele é o que ele tem de conhecimento real. Não aceita que seja possível escrever e ler com menos de 3 letras. Leitura global, lê a palavra como um todo. Aí lá na silábica, já é um pouquinho, né, melhorado. Já supõe que a escrita representa a fala. Para cada fonema, usa uma letra para representá-lo. Pode ou não atribuir valor sonoro à letra. Pode usar muitas letras para escrever e, ao fazer a leitura, aponta uma letra para cada fonema. Ao escrever frases, pode usar uma letra para cada palavra. E a silábica alfabética inicia a superação da hipótese silábica, compreende que a escrita representa os sons da fala, percebe a necessidade de mais uma letra para a maioria das sílabas, pode dar ênfase à escrita dos sons só das vogais ou só das consoantes e atribui o valor do fonema em algumas letras. A alfabética compreende o uso social da escrita comunicação, né? Conhece o valor sonoro de todas e quase todas as letras, apresenta estabilidade na escrita das palavras, compreende que cada letra corresponde aos menores valores sonoros da sílaba, procura adequar a escrita à fala, faz leitura com ou sem imagem, inicia preocupação com as questões ortográficas, separa as palavras quando escreve frases e produz texto de forma convencionais. Ou seja, né? Aqui ele já está pré-alfabetizado. Ele já consegue reconhecer os sons das suas letras, tanto das consoantes quanto das vogais, e da parte silábica. Então ele já tem aí um conhecimento maior, e aí sim ele vai começar a formar palavras, e de palavras, frases, e é um estalar de dedo. Muitas vezes você fica ali naquela angústia que a criança não aprendeu a ler, que ela ainda não consegue juntar as letras, que ela ainda não consegue fazer a leitura, e num estalar de dedo a coisa acontece. Basta ter calma, ter paciência, escolher o melhor método ao qual você vai trabalhar, sabendo que todos eles são ótimos, desde que você tenha conhecimento daquilo que você está fazendo e confiança, né? Se sentir segura em aplicar essa prática. E daí em diante, quando você está segura, quando você se sente segura, quando você passa para o seu aluno o seu conhecimento, a coisa acontece de maneira simples, uma hora vai acontecer. Eles vão começar a fazer o conhecimento das letras, dos fonemas, e daí das palavras, e daí diante as sílabas, e vão em frente. Como que eu posso falar? Essa parte alfabetizar não é fácil, mas é gratificante quando a gente vê a criança aprendendo a ler, a escrever, a ter conhecimento da palavra, quando elas começam, eu li, é isso, é bola, é bala. Ou então passa no outdoor e ela consegue juntar as letrinhas e ler a frase por inteiro. Isso é muito gratificante para essa criança, que ela entende que ela está aprendendo, que isso é muito legal, que ela está conseguindo fazer a leitura. É gratificante para você como educador, né? Porque ali você vê o reconhecimento de todo o seu esforço. No mais, quero deixar um beijo para vocês, falar para vocês estudarem a apostila. Semana que vem é a nossa prova. Não deixe de entregar o trabalho de módulo, porque ele ajuda você na sua nota final, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo módulo.